Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e essa é a nossa quarta aula da nossa série de aulas sobre artrite séptica bacteriana. Na aula de hoje eu comentarei aqui com você a respeito do quadro clínico, dos fatores de risco e das causas de artrite séptica bacteriana não gonocócica. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! A artrite séptica bacteriana não gonocócica, ela tem uma incidência variável, em torno de 2 a 6 casos a cada 100 mil pessoas ano. Isso dados de países industrializados. Ela acomete principalmente a população abaixo dos 15 anos ou acima dos 55 anos. Sobre o seu quadro clínico, do ponto de vista articular, ele é caracterizado por uma monoartrite aguda, com um sinal flogístico bastante exuberante, como você está vendo nessa foto aqui, com edema local importante, calor, limitação funcional, muita dor e também por vezes rubor, vermelhidão local. O local mais acometido, como nessa foto, é o joelho, acometido em torno de 55% das vezes. É o local mais clássico. Pode acometer outras articulações, em geral são articulações que suportam o nosso peso, quadril, tornozelo, mas pode ter em outras articulações também. Lembrar do joelho, então, ele é um destaque, ele é o local mais acometido. Leva a um impacto funcional importante para esse indivíduo, para esse paciente, por isso a importância aí da gente diagnosticar e tratar precocemente, além de evitar, claro, a mortalidade, mas também o impacto funcional, há uma degeneração muito rápida dessa articulação acometida por artrite séptica. E por último, a febre ou calafrio está presente em apenas 50% dos casos. Então, não espere que o seu paciente com artrite séptica sempre apresente febre. Isso ocorre em apenas metade dos casos. Fatores de risco, então, para artrite séptica bacteriana não gonocócica, onde o agente etiológico mais comum qual é? O Staphylo aureus, como já comentado aqui com você anteriormente. O fator de risco importante é a idade, então indivíduos acima de 80 anos, nós sabemos que a senilidade tem um impacto na nossa imunidade. Então, indivíduos mais idosos, eles tendem a ter um fator de risco maior, um risco maior de apresentar artrite séptica bacteriana não gonocócica. Um outro fator de risco também é baixo nível socioeconômico. Eu trouxe aqui para você a história do seu João, 68 anos, um dos diversos indivíduos em situação de rua que vive vendendo ali recicláveis que encontra na rua para sua sobrevivência. Infelizmente, no nosso país há um número enorme de pessoas vivendo nessas condições. Outros fatores de risco importantes também seria artrite reumatoide e prótese articular. Então imagine um paciente, às vezes o paciente nosso com artrite reumatoide, ele é submetido a cirurgias de colocação de prótese articular. Tem dois fatores de risco aí importantes. Além disso, algumas doenças também aumentam o risco de desenvolver artrite séptica bacteriana não gonocócica, como por exemplo diabetes, insuficiência renal, o paciente que tem alguma dessas comorbidades, cirrótico, alcoólatra, isso também leva no impacto na sua imunidade e aumenta o risco de desenvolver artrite séptica. E também pacientes imunocomprometidos por doenças como neoplasias ou medicamentos muitos que nós utilizamos na reumatologia, como os glicocorticoides, como os imunossupressores sintéticos e ou imunobiológicos. Portanto, imagine aqui um paciente novamente com artrite reumatoide. Só pela artrite ele já tem um fator de risco, que foi submetido à prótese articular, que utiliza imunossupressores
e ainda que é diabético ou renal crônico. Então, quanto mais fatores de risco, quanto maior o número no mesmo indivíduo, maior a chance dele evoluir com a artrite séptica bacteriana. E quais são as causas de artrite séptica bacteriana não gonocócica? A gente falou de fator de risco aqui para você. Fator de risco é diferente de causa. Quais são as causas? São 5 principais grupos ali de causas. A causa mais comum é a disseminação hematogênica, que ocorre em cerca de 70% dos casos. Portanto, sempre quando nós nos depararmos com o quadro de artrite séptica, uma monoartrite aguda, a gente vai pensar em artrite séptica, vai fazer artrocentese, análise do líquido sinovial, que a gente vai comentar isso na nossa próxima aula, a gente tem que procurar uma infecção, um sítio primário de infecção, uma endocardite, por exemplo, pneumonia, infecção urinária, a gente vai sempre estar procurando algum sítio primário de infecção. Combinado? A via hematogênica então, é responsável por cerca de 70% dos casos de artrite séptica bacteriana não gonocócica. Uma segunda causa também importante é uma osteomielite adjacente. Terceira causa que eu gostaria de discutir com vocês é uma infecção próxima ao local da articulação. Uma erisipela, uma celulite, por exemplo. Então, por contiguidade, essa bactéria pode chegar no espaço intraarticular. Uma quarta causa seria medidas diagnósticas ou terapêuticas que nós realizamos no nosso dia a dia, como reumatologista, como ortopedista, a nossa punção articular, a nossa artrocentese, que é responsável por cerca de 20% dos casos então, de artrite séptica bacteriana. Aqui, então, destaco para você a importância de nós realizarmos uma asepsia adequada antes de realizarmos esse tipo de procedimento. E a quinta e última causa seria dano penetrante, pode ser por espinho, algum trauma importante onde há essa continuidade com o espaço articular, então a bactéria ela adentra o espaço articular. Então seriam essas 5 principais causas. Destaque aqui para a via hematogênica. A segunda causa, a osteomielite, ela é a causa mais comum em crianças. Então, criança, sempre ficar de olho, pensar também em osteomielite. Feito? Portanto, eu gostaria de trazer aqui também algumas diferenças da criança em relação ao adulto quando a gente fala de artrite séptica. Primeiro, do ponto de vista etiológico. A gente divide ali as crianças então abaixo de 2 meses, de 2 meses a 5 anos e acima de 5 anos. Abaixo de 2 meses, além do Staphylo aureus, nós também temos o Streptococcus agalactiae, que é o estrepto tipo B, e o gram-negativo entérico, os gram-negativos entéricos. Entre 2 meses e 5 anos, a Kingella Kingai, então um gram-negativo, ele é o grande campeão. E acima de 5 anos, como nos adultos, o Staphylococcus aureus. Uma outra diferença da criança em relação ao adulto na artrite séptica bacteriana não gonocócica, qual é? A causa. A gente viu que a causa mais comum é a osteomielite. E também há uma outra diferença muito importante, que é o local mais acometido. Nos adultos, em geral, o local mais acometido é o joelho. Nas crianças, é o quadril. Portanto, muitas vezes essas crianças elas estarão numa posição de abdução, rotação externa do quadril. Eles estarão com o quadril rodado externamente e com grande dificuldade de movimentação desse membro. Combinado? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, comente, chame os seus amigos, graduandos de medicina, residentes, colegas reumatologistas, também ortopedistas e infectos. Essa é um tema interessante para todas essas especialidades, para estar aqui nos acompanhando na nossa série de aulas sobre a artrite séptica bacteriana. Um forte abraço a você e até a próxima!